Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Isaías, certo? E hoje, nessa terceira aula, na nossa terceira aula introdutória, eu vou estar falando para vocês um pouco do conceito de como que a gente faz para poder estar botando suporte e resistência, certo? Como é que a gente faz para poder estar traçando aqui o suporte e resistência. Então, pessoal, na aula passada, eu ensinei a vocês como é que a gente faz para poder estar botando aqui a tendência do mercado, certo? Como é que a gente vai estar aplicando a tendência aqui do mercado, certo? Nessa aula, eu vou estar ensinando vocês como é que a gente faz para estar aplicando suporte e resistência, certo? Primeira coisa que a gente precisa saber, pessoal, é o que é suporte e resistência, certo? O que é suporte e resistência? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o programa. Pronto. Aqui, pessoal, eu vou desenhar aqui para vocês aqui uma tendência, certo? Vamos desenhar aqui uma tendência de alta, ok? Então, a tendência de alta se movimenta assim, certo? Com topos e fundos, certo? Então sempre você vai ver. A tendência, pessoal, ela faz um impulso e uma retração. Um impulso, uma retração. Um impulso, uma retração. Um impulso e uma retração, certo? E o suporte, pessoal, nada menos que fica nesse balanço do mercado, certo, pessoal? No balanço entre a consolidação do impulso e da retração, certo? Então tudo que fica abaixo do preço atual é suporte, tudo que fica acima é resistência, certo? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um ponto de suporte, certo? A gente tem um ponto de suporte. Deixa eu anotar aqui para vocês. A gente tem aqui um ponto de suporte. Ponto de suporte, certo? A gente pode anotar aqui que a gente tem um ponto de suporte. E tudo que fica em cima do preço atual, a gente vai botar isso aqui, ó, pessoal, como o preço atual, certo? Então aqui é o preço atual do mercado. Deixa eu escrever aqui para vocês. Preço atual do mercado, certo? O preço atual do mercado é aqui, ok? Tudo que fica em cima desse preço atual se chama resistência, certo? Então, tudo que fica abaixo do preço atual é suporte, tudo que fica em cima é resistência, certo? Deixa eu botar aqui resistência. Pronto. Mas aí, pessoal, o que significa suporte e resistência? Suporte e resistência são pontos de consolidação do mercado que ele tende a respeitar. Então, por exemplo, se ele toca nesse ponto aqui, o mercado ele tende a fazer um pullback. O que é um pullback? É quando o mercado retrai, certo? Então o mercado ele está fazendo essa movimentação aqui, ele está subindo, ele está fazendo impulso e ele retrai. O nome disso é pullback, certo? Quando ele faz esse movimento de retração, ok? Isso é o que acontece na resistência, por exemplo. Quando o preço está vindo aqui, o preço está subindo, certo? O preço está subindo, fazendo uma impulsão e uma retração, subindo. E quando ele chega nesse ponto aqui, que é um ponto de consolidação, ele simplesmente retrai, certo? Ele faz um pullback, ok? Então você vai escutar muito o pessoal chamando isso de pullback, certo? Essa é a movimentação que o mercado faz. Quando ele sobe, faz o seu impulso e a sua retração e ele desce de uma vez. O nome disso é pullback, certo? Então, você vai traçar o suporte e resistência nesses pontos de consolidação, nesses pontos de balanço, certo? A palavra-chave é balanço, ok? Nos pontos de balanço do mercado, certo? Vamos traçar agora isso aqui no mercado. Como funciona isso? Deixa eu traçar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui os gráficos, certo? Então vamos lá. Aqui o que acontece? Vamos traçar primeiramente aqui uma linha de tendência, certo? O que é que eu aconselho vocês a fazer, pessoal? Vamos escolher aqui um gráfico bom. O que é que eu aconselho vocês a fazer, pessoal? Deixa eu escolher aqui um gráfico bom. Um gráfico que me favoreça, né? Pronto. Esse gráfico aqui não está muito bom, mas tá bom para a gente fazer essas operações, certo? Então você vai botar o período do gráfico em um tempo maior, certo? Em um tempo maior. Como assim? Por exemplo, aqui o gráfico está em um tempo de 1 minuto, certo? Então a expiração dessa vela aqui dura 1 minuto, certo? Então
quando a expiração dessa vela dura 1 minuto, ok? Vamos lá, agora a gente vem aqui, muda o tempo gráfico para 15 minutos, certo? É o que eu aconselho vocês a fazerem, certo? Então vocês vão mudar o tempo gráfico ou para 15 minutos ou para 4 horas, certo? Que é o gráfico de H4, porque aqui você consegue analisar a tendência do mercado. Vocês estão vendo que no tempo de H4 o mercado está descendo, então a gente vem aqui e traça uma LTB, certo? Eu expliquei isso na aula passada, eu vou estar deixando aqui para vocês agora no card aqui em cima, a aula passada, para vocês assistirem e entenderem como funciona aqui a tendência do mercado, certo? Então pronto, a gente vai aqui no tempo gráfico de 15 minutos agora. Como vocês podem ver aqui, a gente já tem uma tendência de H4, certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa tendência. Pronto, vamos botar roxinho, certo? Que é uma tendência de H4, ok? E aqui a gente tem uma micro tendência, certo? Por que micro? Porque ela é menor que essa macro, certo? Que a gente tem uma micro tendência de M15, de 15 minutos, certo? Pronto. Agora, pessoal, a gente vai encontrar os pontos de balanço do mercado, certo? Então o mercado ele está aqui fazendo a retração e subindo de volta. É só a gente encontrar os pontos de balanço. De cara que a gente já acha um, certo? A gente vai aqui em ferramentas gráficas, linha horizontal, você pode botar o que você quiser, eu gosto de botar vermelho para dizer que é 15 minutos, certo? E aqui, pessoal, como vocês podem ver, aqui a gente tem um ponto de balanço do mercado. O que ele fez? O que foi que aconteceu? E que é um suporte no caso, certo, pessoal? O que foi que ele fez? Ele subiu, chegou nesse ponto de resistência e retraiu, certo? Então ele subiu, fez um pullback, ok? Subiu, fez um pullback, respeitou aqui a linha de tendência de alta e está continuando a movimentação. Quando ele rompe, pessoal, essa resistência, ela se torna suporte, certo? Então ele rompeu, ele respeitou, veio, rompeu. O que aconteceu? Agora isso aqui se tornou um suporte, certo? E agora vamos encontrar aqui uma resistência, certo? Então a gente vai aqui, ferramentas gráficas, linha horizontal, vamos achar aqui uma resistência. Uma resistência, pessoal, aí nesse pico, pode ser nos picos de vela, certo? Nos picos e nos fundos, ok? O que é um pico, pessoal? É o momento que o gráfico atinge mais alto, certo? Por exemplo, aqui foi um pico. Por quê? Porque ele atingiu alto. Mas é bom você traçar a linha de suporte e resistência em que existe mais toques, certo? Então aqui, como vocês podem ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 toques aqui. E se eu fosse traçar aqui em cima, na região de picos, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 não, 12 toques, certo? Então é melhor você traçar aqui que é uma região de mais toques, certo? Pronto, traçado agora no suporte e resistência, é só operar. O que vai acontecer, pessoal? A partir do momento que ele chegar nessa resistência e tocar lá, você vai vender, certo? Então ele foi, o preço está indo aqui, ele está subindo, certo? O preço está aqui subindo, e a partir do momento que ele tocar naquela resistência, ele tende a cair, certo, pessoal? Ele tende, é uma probabilidade. Ele tanto pode cair como pode romper, certo? E a mesma coisa aqui no suporte. Quando ele fizer um pullback e tocar aqui no suporte, ele tende a retrair, ok? Então o que é que vai acontecer? Ele está fazendo essa movimentação, rompeu, quando ele fizer o pullback dele e retrair aqui, certo? Ele pode tocar e retrair, certo? Mas isso é uma movimentação que ele é probabilidade, certo? Ele tende a fazer. Deixa eu abrir aqui outro gráfico, que é para ver se a gente consegue encontrar isso mais evidente. Deixa eu ver aqui, olha aqui o RGBP, como é que tá? Vamos ver isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu traçar aqui uma linha de suporte. Como a gente pode ver aqui, pessoal, nesse ponto exatamente, olha o que aconteceu. Olha como é respeitoso, certo? O mercado ele foi, estava subindo. O que foi que aconteceu? O mercado tocou na resistência e retraiu, certo? Tocou novamente. Isso aqui é um padrão de reversão do mercado, certo, pessoal? Que outra aula eu vou estar passando para vocês os padrões de reversão do mercado, certo? Então ele fez aqui um padrão, desceu. O mercado se consolidou nesse ponto, certo? Que foi um ponto de balanço e ele rompeu, certo? Ele rompeu para continuar nessa linha de tendência de alta, certo? Então ele poderia muito bem ter fechado nesse ponto
e ficado consolidado aqui, certo, pessoal? Mas não tem como, porque o mercado ele se move em tendência, certo? Então ele veio aqui, fez o seu pullback, se consolidou nesse ponto e rompeu, certo? Ele rompeu, voltou de novo. Tudo que quando você rompe o suporte se torna resistência, quando você rompe a resistência se torna suporte, certo? Então ele rompeu a resistência, se tornou suporte. O que foi que aconteceu? A partir do momento que ele rompeu, o mercado veio, tocou de novo e retraiu, certo? Isso foi o que aconteceu. O mercado estava subindo, fez o seu pullback, se consolidou, rompeu, veio de novo e retraiu, certo? A partir do momento que ele rompe a resistência, ele se torna um suporte, certo? Isso que vocês precisam saber. Agora, como é que a gente pode traçar isso aqui, certo? Então vamos lá. Vamos procurar aqui esse gráfico mesmo RGBP. A gente vai procurar aqui os pontos de consolidação, certo? Aqui a gente tem um fundo. Lembrando, pessoal, deixa eu abrir aqui de novo. Lembrando que é sempre bom, pessoal, vocês aplicarem suporte e resistência em pontos de pavio, certo, pessoal? Como? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui uma vela de baixa, certo? A gente tem uma vela de baixa. Ela fez a sua sombra, certo? E a gente tem uma vela de alta, certo? Vou pegar aqui o quadrado. A gente tem uma vela de alta. Deixa eu fazer aqui. Que a gente tem uma vela de alta. Pronto, pessoal. É sempre bom você aplicar o suporte e resistência num ponto de sombra do mercado, certo? Então, como vocês viram na aula passada, eu também falei um pouco para vocês sobre pavio e sombra, certo? Que é essa movimentação que o mercado faz aqui, certo? É uma sombra. Aqui a gente tem a sombra, certo? O que acontece? O mercado, pessoal, ele vai tender muito a respeitar aqui essa sombra, certo? Então você vem aqui, traça uma resistência, certo? Bem no ponto de sombra, certo? Se você traçar essa mesma resistência nesse ponto aqui, ele tende a romper, ok? Então, quando o mercado toca aqui nesse ponto, geralmente ele vem e retrai, certo? Basicamente é isso, pessoal, na questão de suporte e resistência, certo? Não tem muito mais o que falar, ok? É isso que acontece na questão de suporte e resistência. Então a gente traça aqui, ok? Espera o preço tocar lá. Quando o preço tocar, você pega para o pullback. Quando o preço tocar aqui, você pega para o pullback, ok, pessoal? Então essa foi a aula. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram da aula, deixem o seu gostei, ok? É muito importante para poder estar fortalecendo o canal, certo? Valeu, até a próxima.